Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, aliás, capítulo 4. Deus pode falar com você, sim ou não? Pode. Deus pode e Deus quer falar conosco. E isso não pode ser apenas uma fala, um jargão de jeito nenhum. Deus, Ele quer falar conosco. Mas eu vou fazer uma pergunta para você que está aqui e você que está em casa. Você acha que Deus responde perguntas que você, eu ou alguém fizer que não quer ouvir a resposta? O que você acha? Claro que não. Sabe aquela pessoa que ela vem te pedir uma opinião, mas ela mesma dá a opinião e vai embora? Então, queridos, com quem é que Deus fala? Para quem Deus dá a direção? Para quem quer a direção e quem quer ouvir a sua voz. Você quer ouvir a voz de Deus essa noite? Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu fico durante o louvor sempre falando com Deus. Deus, traz um rema, uma revelação. Se move na palavra. Independente de quem vai pregar, Senhor, traz o mover, o tanger do Teu Espírito. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é assim, irmão, só vale a pena se for assim. Um relacionamento em que você tem a percepção da direção de Deus. Quando o cristão perde essa sensibilidade interior, essa percepção, a vida espiritual dele está por um fio. Por um fio. Já viu aquelas pessoas habilidosas para cozinhar? Já viu que quando eles vão cortar os produtos, é extremamente fácil. Eles vão colocar um tempero na panela, é extremamente fácil. Vai um leigo fazer, o que acontece? É bem complicado. Então, toda pessoa habilidosa em algo, dá gosto de assistir ou ver essa pessoa no seu ofício. Então, o cristão que tem conhecimento da ação de Deus, do mover do Espírito, ele tem prazer, ele percebe e ele se torna um com o Senhor na questão do propósito do mover de Deus. Ele percebe rapidamente que Deus está agindo no ambiente, no lugar. E é gostoso essa interação. É muito ruim quando a gente está num culto e você está pensando, que horas vai acabar? Será que falta muito tempo? É triste isso, né? É triste. Você já viajou com criança? Criança entra no carro, viaja meia hora, a viagem é 20 horas. Aí fala, mãe, está chegando? Pai, está chegando? Não tem criança, não faz assim? Fica ansiosa e às vezes vai viajar o dia inteiro. Então nós precisamos ter um anseio por Deus. Dizer, Senhor, hoje vai ter culto. Você levantar de manhã dizendo, hoje vai ter culto. Senhor, hoje eu vou para a Tua presença lá na reunião de oração, da palavra, de adoração. Você ter esse desejo, esse despertamento, essa ansiedade santa, né? Eu vou estar na casa de Deus hoje, eu vou ler a palavra, eu vou adorar o meu Deus. Nós não podemos perder isso. A gente que prega no culto, a gente fica... eu já estou aproximadamente há 20 anos ministrando. E às vezes a gente vê alguns irmãos nas igrejas, aqui, em outros lugares, que você vê assim que o corpo dele está aqui, mas a mente, a alma está longe, né? Queridos, ansiedade com amanhã, preocupação, é um excesso de futuro. A gente nem está lá, e quem pode resolver tudo já está lá, que é Deus.
então eu posso descansar. Respira fundo e diz: eu posso descansar, porque no meu amanhã, Deus já está lá. Então vamos ler Gênesis 4, verso 1 e 2. Eu amo o livro de Gênesis, porque Gênesis é o livro dos começos, é o livro das sementes, dos princípios. Tudo que nós vamos viver na Bíblia para frente, tem uma semente, uma raiz em Gênesis, capítulo 4, versículo 1 e 2. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um filho varão com auxílio do Senhor. Diga: um filho, homem, varão, com o auxílio do Senhor. Verso 2: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre aprendendo com a primeira família de Gênesis. Aprendendo com Adão, aprendendo com Eva, com Caim e com Abel. Por que nós podemos aprender com eles? Primeiro, porque é a primeira família, é a raiz, é o tronco. Então, se algo aconteceu com essa família, seja positivo ou negativo, é digno de ser avaliado, analisado. E no caso dessa família, é uma família que nasce profundamente, totalmente por vontade e direção de Deus. Então nós temos muito a observar dessa família, que ela acontece e começa dentro do jardim do Éden e tem continuidade fora do jardim que estava no Éden. Amém? Queridos, em Caim e Abel, nós encontramos os dois princípios mais importantes da vida. Tudo que você for fazer, deseja fazer, todas as ações, elas vão passar pelo crivo de dois princípios. Diga comigo: dependência ou independência. Toda a ação humana, todo pensamento que vai gerar uma ação, uma atitude, passa por esses dois princípios. Ou você estará agindo dependendo de Deus, ou dependendo de quem você está se relacionando, seja a família, seja no trabalho, no dia a dia. Aonde houver um relacionamento, e a vida humana ela é vivida em sociedade, ela é vivida em relacionamento, lá estará o princípio da dependência ou da independência. Aonde tem dependência por relacionamento espiritual com Deus, tem obediência e tem futuro. Pode olhar, todo homem e toda mulher que viveu um relacionamento com Deus dependente, praticando os princípios da palavra, foram pessoas que tiveram bênçãos para a sua vida. As bênçãos visitaram seus descendentes e ascendentes, e eles tiveram futuro. E Deus teve prazer de falar com essas pessoas, direcionar, curar, restaurar e corrigir as rotas da vida dessa pessoa. Muitas vezes você pode pensar: pastor Eudes, se eu for dependente de Deus no dia a dia, na oração, no congregar, praticar a palavra, obedecer, eu nunca errarei? Não. É igual aquela expressão de Filipenses, que nós precisamos nos encontrar, Tessalonicenses, nos encontrar irrepreensível, espírito, alma e corpo, irrepreensível diante da volta do Senhor.
Muita gente acha que ser irrepreensível é alguém que nunca vai ser digno, necessário de uma repreensão. E não é isso. O que é não ser irrepreensível? Não ser repreendido? É que ele nunca errou, não é que ele erra, mas ele não deixa a coisa chegar ao ponto de Deus ter que chamá-lo, ou alguém ter que chamá-lo. Ele se antecipa e já se arrepende, então ele deixa de ser, da necessidade de ser chamado a atenção. Mas nós vamos errar. Mas sabe o que é importante de você viver uma vida dependente? É que, mesmo que você cometa erros, que a sua rota seja desviada, Deus tem uma parceria comigo e com você. E o que vai acontecer? Deus vai nos trazer de volta e corrigir a rota, e trazer cura, libertação e restauração, amém? Então é extremamente importante você analisar a sua vida. Como eu estou hoje? Eu tenho uma vida dependente ou independente? Qual é o sonho de toda pessoa que tem uma certa visão comercial? É ser independente, é ser empresário, ter a sua independência financeira. Queridos, mas até para buscar esses sonhos, você precisará estar ligado a algumas situações e pessoas. Você não pode, em nome de ter algo, de conquistar algo, destruir, por exemplo, o casamento, a família, seu relacionamento com Deus. Até essas conquistas que são legítimas, esses sonhos que você quer realizar, eles não podem anular todo o restante da sua vida e você deixar de existir. O pastor João Soares citou um texto aqui que eu acho ele muito profundo. Eu penso que a gente nunca tocou na profundidade desse texto, quando Jesus disse assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Na realidade, as duas figuras do texto são as mais importantes: Deus e as trevas, no aspecto negativo, são extremamente importantes, perigosas. Mas você pode colocar nessa lista aí muita coisa. Por exemplo, o que é que um Deus faz na vida de uma pessoa? Primeiro, ele é admirado. Ele é desejado, a pessoa deseja estar com aquele Deus. Outra coisa, todo Deus que se preza, ele fala. Fala ou não? Fala. E se ele fala, ele dá direção, ele dá ordens, ele exige ser honrado e adorado. Então o que acontece? Pessoas e coisas poderão ser Deus na nossa vida. Por exemplo, se você tem um namorado ou uma namorada que interfere no seu relacionamento com o Deus verdadeiro, de fato, quem é que é o seu Deus nessa relação? Lembrando que todo Deus fala, todo Deus convence você a andar atrás, segui-lo, honrá-lo, admirar, gastar tempo e se envolver, sim ou não? Ou eu estou enganado? Então, se um relacionamento, seja com um amigo, namorado, qualquer coisa, uma empresa, um emprego, te tira do próprio Deus, o Deus verdadeiro, aquilo está se tornando um Deus na sua vida. Sim ou não? Não é algo para a gente pensar? Lembra quando Deus, qual foi o motivo que Deus pediu Isaac e Abraão? Está lá no texto. Deus disse: olha, Abraão, quando ele decide entregar o Isaac, Deus diz: agora vejo que não há ninguém entre eu e você. Você se voltou para ser meu servo fiel, e eu agora tenho teu coração totalmente. Por quê? Isaac estava se tornando um concorrente com Deus. Querido, aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais quer, se concorrer com Deus, eu já vou te dizer aonde vai terminar: no altar queimando.
Isso é um princípio bíblico, isso é Bíblia. E nós andamos pela Bíblia, pela Escritura. A voz do Espírito é a voz pela Bíblia, pela palavra. Andar em Espírito é ouvir o Espírito Santo pela palavra. O que é uma vida sobrenatural? É uma vida ditada pela Bíblia e pelo soprar do Espírito Santo. Uma vida sobrenatural não é uma profecia, não é um sonho que você tem espiritual, não é ver fogo, não é pelos dons, é pelo Espírito Santo e a revelação na palavra, amém? Isso é viver uma vida sobrenatural. É você com todas as condições naturais, com as deficiências, com as necessidades, a alma brigando com você, sentimentos ruins, e você decide ouvir a Bíblia, obedecer a Bíblia, independente de uma manifestação de um dom sobrenatural. Isso é que é uma vida natural, andando no sobrenatural. Eu acho incrível que o povo que mais viu sobrenatural, milagre, cura, provisão, foi o povo de Israel nos 40 anos no deserto. E nenhum entrou na terra prometida. É trágico um negócio desse. Você já viu essas pessoas na igreja? Que tudo deles é no extremo. Quando ora, é hora demais. Pregador tem que ser do lado do fim do mundo, o melhor. Agora eu pergunto, alguém vive disso? Vou te falar uma pergunta. Todo dia você suporta comer caviar, lagosta, só coisa extraordinária? Irmão, a gente viaja 3 dias para Caldas Novas, a gente volta com saudade de quê? De arroz, feijão e o bife feito em casa e o torresmo. Ninguém dá conta de ficar comendo a vida toda. Josenildo é dono de restaurante. Todo dia tem uma comida diferente lá, porque se ele fizer a semana toda a comida mais excelente, o povo para de ir. Irmão, sabe o que é que nos sustenta? Arroz é maranhense, viu? Arroz, feijão, aquele bifinho, o bife do oião, né, alfacinho e tomate. Aí se lá uma hora vem uma picanha, aí irmão, aí é sapatear mesmo, é orar em línguas. Mas o que é que nos sustenta, irmão? É isso aqui, irmão. Sabe o que é que nos sustenta? É esse calor humano, é ser igreja. O que nos sustenta é estar junto, orando pelo WhatsApp, ouvindo 4 orações por dia, né? Os pastores da igreja oram mesmo. É 6 da manhã, meio-dia, 18, e o pastoreio da pastora Meire, 4 da manhã, perturbando os céus. Mas é isso que nos sustenta. É isso que nos sustenta. Eu acompanhei um casal numa igreja grande. E aí eles começou. Quem vai pregar hoje? Não pensa numa perguntinha que se eu fosse Deus, eu deixava o fulano mudo pelo menos um mês. Quem vai pregar hoje? Eu sempre respondo da mesma forma, o Espírito Santo. Agora você quer saber quem vai ser o instrumento? Aí eu não sei, tem dia que eu sei, tem dia que eu não sei. E esse casal começou nessa. Ah não, quem vai pregar hoje é fulano? Não vou não. Eu vou ver fulano de tal no computador. Falei, vai. Aí um dia eu falei para eles. Falei, no dia que os casamentos seus estourar, você faz o seguinte, liga para o cara que prega na internet, lá no Rio de Janeiro, vim te atender, te visitar. Ele não vai vir. Você despreza o seu pastor, você despreza o seu líder. Falei para o casal. Você acha que ele é simples, que a mensagem dele é simples, mas 4 da manhã, quando você está lá brigando, quebrando o pau com a mulher, é ele que vai lá na sua porta. Quando a depressão chega lá na sua casa, é o seu pastor que vai. Não é o bambambam da internet, não é o coach, não é. Essas pessoas servem apenas como fonte de pesquisa.
Mas quem cuida da igreja é o pastor, são os pastores locais, irmão. E irmão, são 20 anos de experiência. Toda pessoa que eu vi entrar por esse caminho, de deixar de ouvir a voz da liderança da igreja, desviaram. Eu não conheço um de pé. Primeiro que eles se tornam extremamente crítico e exigente. E desviam. Eles ficam crentes, eles se acham crente demais desviado. Irmãos, não tem melhor lugar para ouvir a voz de Deus do que aqui. Não tem. Não tem. O homem mais usado por Deus, que mais eu vi abrir igreja num estado, ele lia com muita dificuldade. Mas toda igreja que estava com um problema colocava o irmão Zé. Ele era desse tamanhozinho. O irmão Zé alinhava a igreja, enchia a igreja e dava tchau. Ele poderia cantar nesse tchau. E outro passou para cuidar da igreja. Irmãos, quem sustenta a igreja é Deus. Você sabe qual é a voz que te edifica? É a voz de Deus por uma liderança saudável. Não é o coach que vai te sustentar, não. Não é. Eu conheço um coach que fala extremamente bem e não resolve o problema do casamento dele. Não resolve, não dá conta. Então, queridos, fica firme na igreja. Você congrega aqui, fica firme. Você quer congregar aqui, fica firme. Conta com os pastores da igreja. Se Deus tiver te dar uma direção, Ele vai dar pela liderança dessa igreja. Há homens e mulheres de Deus aqui. Vamos voltar para o texto. Então, tudo que nós formos fazer na vida vai passar por qual princípio? Dependência ou independência. Nós vamos ver como a independência levou Adão e Eva à queda. Gênesis 3:10. Olha o que diz aí Gênesis 3:10. Deixa eu falar uma coisa para você. Aprende uma coisa que eu vou falar para vocês. O pastor que dirige a igreja, ele é o cara que vai parecer mais doido na igreja. É eu mesmo. Aqui é eu mesmo. E vou falar uma coisa, irmãos. Se existiu uma coisa que eu aprendi em 17 anos, foi que se o Espírito Santo mandar eu falar, você vai ouvir. Você vai ouvir. Sabe por quê? Se eu não falar para você agora, Tiago disse assim: aqueles a quem foi dado, muito vai ser requerido. O que você acha? Eu vou calar e não te corrigir, não te falar a verdade? Ou eu vou deixar para me acertar com Deus no dia do arrebatamento da igreja e eu levar as maiores lapadas? O que você acha que eu vou escolher? Eu vou falar para você, irmão, que eu não quero apanhar. Eu não quero ser corrigido. Então, no dia que você me vê falando aqui, irmão, eu estou acostumado com o Espírito Santo. Acostumado em que aspecto? Que virou rotina? Não. Eu sei quando Ele fala comigo. Estou acostumado a preparar a palavra, escolher o texto. E a voz na minha alma diz: não é isso, você vai por aqui. E eu cansei, irmão, de relutar. Eu não reluto mais, eu cedo. Porque, irmão, sabe o que te abençoa? É a voz do Espírito Santo. Não é a minha mensagem bonita. Não é porque eu escolhi o texto bem, não é. É a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo que vai fazer você sair daqui pensando, querendo mudar, agir diferente, ter uma semana diferente, ter conquista. Minha voz bonita não te leva à conquista, mas um liberado Espírito, da voz do Espírito, muda a sua vida e abre portas para a sua vida. Olha o que diz aí o verso 10 do capítulo 3. Ele respondeu, ele quem? Adão, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Diga, ouviu, estava nu,
teve medo e se escondeu. Então está aí, irmãos, os 4 frutos de uma vida independente. A independência traz o quê? Você pode até por um tempo ouvir, mas você não pode se mover, nem se apresentar, nem cumprir o propósito de Deus. Toda pessoa que vive o seu relacionamento com Deus independente, ele decide tudo. Ele, quando é algo que vai pesar um sacrifício, ele relativiza. Essas pessoas, elas ainda ouvem a voz de Deus, porque elas são crentes, mas elas não têm como responder, elas não têm força, elas não têm fé, energia. Quando elas são desafiadas por Deus, elas dizem como Moisés: não precisa contar comigo. E elas arrumam um monte de desculpa. Vocês vão ver daqui a pouco que essas desculpas têm um porquê. Porque a vida independente tira a intimidade e tira o conhecimento do poder de Deus. Aí quando você é desafiado, o medo sempre vai falar mais alto do que a intimidade sua com Deus e o quanto você conhece do poder de Deus. Aí você foge. Então vamos lá. A independência ofereceu conhecimento sem responsabilidade, sem comprometimento, sem prestação de conta. Qual foi a proposta do diabo? Vocês vão ser igual a Deus, vão conhecer tudo, vão poder ter tudo, vocês não vão precisar responder para ninguém, vocês não precisam ser responsáveis diante de ninguém, vocês nem precisam prestar conta. Essa é a fala e a construção do caminho da independência. Mas o que? Essa proposta causou o quê? Nós já falamos, causou nudez. Vamos ver o que é que significa isso. Nudez, diga comigo, falta de cobertura espiritual. Quando o casal estava andando no caminho da dependência, eles estavam no estado de inocência, se sentiam cobertos, eles tinham a presença, a cobertura, a ação de Deus. Quando eles tomam o caminho da independência, eles perdem o quê? A cobertura espiritual. Quem perde a cobertura espiritual perde também a autoridade espiritual. Qual foi a proposta da vida independente? Um mar de rosas. Mas qual foi a colheita? Nudez espiritual. Nudez fala da falta de cobertura espiritual, medo, falta de revelação e intimidade com Deus. Você perde o conhecimento do caráter abençoador de Deus. Hebreus 11:6 diz que se alguém se relaciona com Deus, se alguém se aproxima de Deus, é porque essa pessoa crê ou precisa crer que Deus é abençoador, Ele é galardoador. Então, queridos, é do caráter de Deus abençoar. Está na essência de Deus como Pai. Então, a questão do medo é a falta de intimidade com Deus, do conhecimento do caráter de Deus. Mas a proposta da independência era o quê? Você vai ser igual a Deus. Você vai decidir tudo. Você não precisa se comprometer. Você não precisa prestar relatório para ninguém. Em outras palavras, você vai ser Deus, você vai ser livre. Mas primeiro trouxe o quê? Nudez. Perdeu a cobertura espiritual. Segundo trouxe o quê? O medo. Por que um cristão tem medo? Porque ele esquece que Deus o ama. Esquece do que a Bíblia diz, que
Você é como a menina dos olhos de Deus. Jamais alguém vai tocar nos olhos de Deus. Jamais alguém vai tocar em você. João disse que aquilo que é nascido de novo, o maligno não toca. A não ser uma permissão de Deus para corrigir rota ou disciplinar. Deus deixa o pitbull solto uns 20 minutos para correr atrás de você. E você corre para a presença de Deus. Aí Deus manda o pitbull parar. Mas no geral, irmãos, você não está nu, você sente a presença de proteção, de livramento, de bênção de Deus. Diga comigo, folhas de figueira. Para quê? O que eles fizeram quando Deus chegou no jardim? Perceberam que estava nu e fizeram uma roupa. Isso é falta de Cristo e da sua redenção. O cristão que busca resolver essa questão espiritual, usando religião, usando axiologia, pensiologia, consultando os livros de achares e inventares e acrescentares, porque tem todos esses livros aí, novo na Bíblia aí, ó. Achares, inventares, acrescentares, inventares, tem todos esses aí. Eu já vi pessoas citando versículo que não está na Bíblia, deve estar nesses livros aí. Por que o casal procurou fazer essa roupa? Porque eles, nessa vida independente, perderam a visão do Redentor. O que o texto vai dizer? Que Deus começa a gritar no jardim: Adão, Adão, aonde você está? Deus sabia onde está, porque Deus foi o primeiro pregador da Bíblia. Ele foi o primeiro pentecostal, gritando: ei, Adão! É fogo, é terra, é céu. Esse pregador pentecostal não tem esse negócio, não. Aí eles dizem: Senhor, ouvimos a tua voz, mas tivemos medo, porque nós estamos nus. Aí Deus falou: vem aqui, rapaz. Aí ele dá um jeitinho. Mas o que é que resolve de fato o problema do pecado? O que é que de fato resolve o problema da nudez espiritual, da perca da autoridade, da perca da intimidade? É o sacrifício redentor do Senhor Jesus. Está vestido com folha de figueira é a falta de Cristo e da sua redenção. Deus pegou um animal e com sangue redimiu o casal, com a pele revestiu o casal. Diga redenção, vestimento, revestimento. Vida independente tira de você a proteção da redenção e tira de você o revestimento de autoridade. Quando manifesta um demônio que alguém tem autoridade, ele obedece. Quando não, o que é que ele fala? Quem é você? Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, eu conheço o Deus de Paulo, mas quem são vocês? Porque o inimigo, ao olhar para os filhos de Cefas, ele não viu a obra de Cristo, a obra da cruz, a redenção. A autoridade do cristão não é usar o nome de Jesus, é estar em Jesus. Isso é que é interessante. Deus não disse: vocês vão ter um Emanuel. Deus disse assim: o Emanuel é o Deus em vós, é o Deus convosco. Eu posso gritar: Jesus é o meu Emanuel, o Deus comigo. E Ele não estando no meu espírito, não sendo uma realidade na minha vida, não vai acontecer nada. Antes dele ser sobre, ele precisa ser em mim, em você. Antes de expressá-lo para as pessoas no meu falar, no meu testemunho,
eu preciso ter vivido ele de forma regeneradora no meu espírito, na minha alma. Jesus diz para a mulher samaritana: se você beber, se você receber o rio que eu tenho, ele vai fazer uma obra dentro de você e depois ele vai ser percebido, porque ele vai sair de você como um rio forte, um testemunho forte, uma palavra forte. Então o que é que o casal precisava? Sair da independência e voltar para onde? Para a dependência, para desfrutar da redenção, da obra da cruz. Aquele cordeiro que é imolado lá no Jardim do Éden é um símbolo, é uma tipologia da obra da cruz. Aquilo resolveu o problema de Adão e Eva, assim como a obra da cruz resolve todos os nossos problemas. Por último, eles se esconderam da presença do Senhor. O que é isso? É a falta de propósito e de futuro. Quando eu ando no caminho da independência, eu perco o propósito de Deus e a visão de futuro de tudo que é relacionado a Deus. E é facinho de perceber isso. Por exemplo, quando você lê Apocalipse 5, você vai encontrar uma menção lá que os 24 anciãos pegam as suas coroas e eles dobram-se diante do cordeiro, e eles tiram a coroa e jogam aos pés do cordeiro, como símbolo de honra, de adoração, de reconhecimento. Irmão, quando foi que eles aprenderam isso? Foi lá no dia que o cordeiro sentou no trono. Eles viviam assim, uma vida devotada, derramada, doada. Quando um cristão ele começa a se esconder do dia a dia da vida da igreja, ele está andando no caminho da independência. Porque é essa prática aqui no dia a dia que vai nos treinando para um dia estar diante do trono e dar não só o nosso, mas a nossa vida, o tudo. Ou você acha que você vai chegar lá no céu sem conhecer cultura nenhuma do reino de Deus? Igualzinho os brasileiros fazem, né? Fica, com 10 anos de idade ele começa a dizer: vou morar nos Estados Unidos, vou morar na Europa. Fica 30 anos no Brasil, não aprende inglês e quer morar nos Estados Unidos. Nunca lê sobre a biografia dos presidentes americanos, dos grandes vultos da história da velha Europa, do novo continente. Aí eu te pergunto, quando essa pessoa chegar lá nos Estados Unidos e lá na imigração não entender uma palavra do agente que está lá, qual é a possibilidade dele entrar? E se ele entrar, qual é a possibilidade dele se dar bem? É muito pequena. Eu lembro do pastor André Custódio. Ele falou: quando eu chego na embaixada nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu faço é colocar uma bandeira dos Estados Unidos no terno e uma bandeira de Israel, aqueles broches. E ele levanta a mão e diz: eu amo a América. Os americanos amam quando você fala isso. Eu amo a América. E ele falava isso com tanta alegria. Aí diz com a gente, a sorrir e fala: procura, se ele era pastor, sou pastor, oro pelos Estados Unidos, eu amo a América. E ele, pá. Mas é porque ele tinha uma noção de inglês para falar pelo menos: eu amo a América, eu oro pela América. No dia a dia aqui, o que nós estamos fazendo na segunda-feira no culto de oração, na quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite? Nós estamos treinando a nossa linguagem, estamos crescendo em conhecimento do reino dos céus. Sabe por quê? Para quando você chegar diante de Jesus, você não cometeu o erro que João cometeu. João está lá mergulhado nas revelações do Apocalipse. Aí vem um anjo. Quando o anjo era tão poderoso que João ajoelhou para orar, para adorar. Agora, irmão, se João, com o nível que ele tinha com Deus, ele correu esse risco, imagine alguns crentes. É arriscado você chegar lá no céu e adorar o anjo mais simples achando que é Jesus.
Pergunto para você, corre ou não esse risco? Você confundir uma cortina com a glória de Deus. Abraçar um pilar da Nova Jerusalém e falar, não, não quero, esse pilar é bonito demais, revestido de ouro, eu vou ficar aqui ajoelhado nesse pilar. Querido, toda pessoa que é espiritual é puxado para perto de quem é mais espiritual. Todo homem e toda mulher que anda no Espírito, sempre ele está sendo puxado para onde? Para as coisas dos céus. Ele já amanhece pensando no arrebatamento, ele já amanhece com desejo de orar, ele sonha quando vai tocar a trombeta, que tipo de anjo vai vir me pegar aqui na terra? Porque o que é espiritual pende para Deus. Romanos diz que o pêndulo da carne puxa para onde? Para baixo, para o que é nojento, o que é pecado, o que é miserável. Mas o que é espírito? É um espírito com o Senhor, em propósito, em visão. Diga, eu não vou me esconder, porque eu sei da minha chamada, do meu propósito, eu sei para onde que eu quero ir. Os céus nos esperam, irmão. Irmão, o homem mais bonito, a mulher mais bonita, nada disso vale a pena se for sem Deus, porque o céu é muito bom, que nem diz o goiano mineiro, é bom demais. Vamos ficar firme com o Senhor, independente de circunstância, de pandemia, seja do que for. Então, a independência vem de um paraíso e entrega o quê? Um deserto de nudez, de medo, de vergonha, de nudez, e aí vai. Querido, mas olha que coisa interessante. Como voltar para o princípio da dependência? O mesmo casal nos ensina. Interessante isso. Essa família, ela é extremamente profética. Como voltar? Diga comigo, ouvindo a voz de Deus, que sempre está, irmãos, a nos chamar. Queridos, depois da queda, a coisa mais importante para o cristão é o ouvir. Mesmo sendo um órgão complicado, porque há muitas vozes externas, há muitas vozes de ansiedade, de preocupação, até vozes malignas, mas desde que o homem saiu do Éden, a função mais importante da sua vida espiritual é o ouvir. O que o Salmo 23 diz? Que a ovelha segue o pastor porque ela ouve a sua voz e a conhece. Primeiro que a ovelha é míope, ela é quase cega. Ela não tem muita noção de direção. Você já viu crente querendo dirigir a própria vida dele? Parece criança, né? Irmão, segue a voz da palavra e da liderança, meu filho. Você quer se dar bem? Obedece. 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 Então o que o casal, qual foi o primeiro passo para voltar para a vida com Deus? Eles ouviram a voz do Senhor. Com a queda perdemos o discernimento, a percepção interior. Por isso é muito importante ouvir a voz do Senhor pelos seus instrumentos. Pastor Eus, quais são os instrumentos que Deus usa? Deus usa um instrumento chamado circunstâncias. Deus usa um instrumento chamado esposa. Todo homem casado que não ouve a sua mulher, se prepare que você vai fazer coisa errada. Você vai jogar dinheiro fora, você vai fazer besteira. O casal tem que ter um equilíbrio, tem que ser parceiro. Porque o homem é o conquistador, desbravador, a mulher é o radar da intercessão e da percepção. Eu não sei sua esposa, porque a minha mãe e a minha esposa, numa característica, elas são igualzinhas.
Você já vê, irmão, eu não sei você, mas assim, uma esposa espiritual, ela é sempre do contra. Minha mãe era do contra comigo. Mãe, eu vou fazer um negócio ali, e vai ser bom, vai ser assim. Aí ela ouvia. Eu acho que não vai dar certo. Eu falava, eu sabia que você ia falar isso. Falou, porém, você que assuma as consequências de errado. Irmão, quando eu insistia, eu pagava caro. Da mesma coisinha com a dona Meire. Sabe aquele negócio que está tudo colorido para dar certo, aí você fala para sua esposa, ela te olha assim. E aquelas prudentes, elas não falam nada, ela fala, meu bem, vamos orar mais? Vamos orar? Quando ela fala, vamos orar, é porque eu sei que a visão não casou. Então o casal fez o quê? Restaurou a sua audição, ouvir de Deus. Diga comigo, a cura e a restauração da cobertura espiritual passa pelo quanto eu estou disposto a ouvir e a pôr em prática. Mas sabe qual é o problema do ser humano? Porque o ser humano, se Deus descesse lá do céu e viesse falar com ele, estava tudo certo. Você ia... Tem alguns que ainda conseguem desobedecer, né? Mas a questão é que na maioria das vezes Deus vai usar os instrumentos. Aí você fala, mas será que é de Deus? Deus vai usar esse aí, essa aí. Essa pessoa tem menos conhecimento que eu, essa pessoa não tem a visão de mundo, de vida que eu tenho. Pois é. Às vezes é aquela pessoa que você prejulga, julga, que tem uma voz de Deus para você, que tem uma direção de Deus. Uma época eu acompanhei um caso de um obreiro, ele insistindo em fazer umas besteiras, e não ouviu a voz do pastor, não ouviu a voz de ninguém, nem da família, e ele desenvolveu uma doença no sistema nervoso central. Você jurava que ele estava possesso de uns 10 demônios. Ele se trancava em banheiro, ele ficava igual louco, ele babava, ele mudava a voz, você falava, tem uns 15 cão aí. Eu quero assim, vai ser assim. E a mulher falava, e o pastor falava. Um dia ele montou numa moto ali no Novo Mundo, pegou a Goiás. Quando chegou lá perto pegou a Anhanguera, pegou a Avenida Anhanguera. Quando chegou lá perto da Goiás, o telefone começou a tocar, aquele telefonezinho que não tinha internet, nada. Ele pegou a moto, parou e colocou o pé no meio-fio assim. Pegou o telefone assim. Sabe aqueles postezinhos que põe na placa? Tem um que põe placa? Tinha uma velhinha. Bem, a velhinha lá, escoradinha na placa assim, ó, naquele ferrinho, escoradinha. Ele parou a moto assim, 2 metros dela, tirou o celular, tirou o capacete, aí ela falou assim, você demorou, hein? Eu estou aqui desde de manhã te esperando. Deus mandou sair lá de Aparecida de Goiânia para vir aqui para Anhanguera, para esperar você, mas você está atrasado, você demorou. Olhou para ela, falou, nunca tinha visto ela. Falou, tem um recado de Deus para você. Se você decidir obedecer, Ele arranca essa doença do seu sistema nervoso, da sua cabeça. Levantou a mão, repreendeu, orou, e ele ficou curado. Queridos, Deus tem os instrumentos dele. Uma das coisas, das experiências que eu tenho vivido no ministério pastoral, no apacentar, no aconselhamento, é algo que o Espírito Santo falou profundamente no meu coração. Às vezes você vai fazer uma visita, a causa é tão complicada, o cenário é tão crítico, que você fica 2, 3, 5 horas lá, e uma sensação de que não resolveu, de que você não tem competência para aquilo, que você não tem ferramenta. Mas sempre o Espírito Santo fala comigo no final. Você falou tudo que você conhecia, usou todas as ferramentas que você tem. Agora você vai embora, mas eu não vou embora. Eu vou ficar aqui trabalhando nesse caos. Aí o que acontece? 2, 3, uma semana depois, ele recebe a ligação da pessoa. Pastor, eu não sei como,
Não sei porquê, mas as coisas aqui mudaram. Houve um mover de Deus, houve uma ação de Deus, sobrenatural. Tudo aqui está mudando, a mulher mudou, o homem mudou. Irmão, porque irmãos, os instrumentos são limitados, mas o Deus que usa os instrumentos não é limitado. Deus vai agir na minha e na sua vida, naquela causa que está lá na sua casa, no filho, na filha, no problema. Deus, o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está lá. Você pode se colocar de pé? Eu falei 20% da palavra. Quem sabe num futuro breve eu não volto nessa palavra. Então, primeiro, o caminho da restauração é voltar a ouvir a voz do Senhor e obedecer. A cura traz a restauração e a cobertura espiritual de volta. A cura de Deus traz redenção e revestimento. Quando eles ouviram a voz e vieram para perto de Deus, Deus redimiu com sangue e revestiu. Irmão, a vida de dependência é que é uma vida livre. Porque você fica cativo de Deus por amor e mantém a autoridade espiritual sobre as trevas e as circunstâncias da sua vida. Isso é que é liberdade espiritual. Toda liberdade espiritual barata é alguém que está querendo te enganar e te escravizar. Queridos, toda mensagem que te faz cativo de alguém, ela não é o verdadeiro caminho da dependência de Deus. Eu conheci homens que usou o púlpito, o ministério, o dom da palavra, para manter muita gente cativa perto dele. Eu conheci igreja que as pessoas, elas nem chegavam mais a orar. Não, se o pastor orar, resolve. O verdadeiro evangelho saudável é o que te instrui, traz instrução para você ir para Deus como um sacerdote do corpo de Cristo. Os pastores podem orar? Pode. Interceder? Pode, deve. Os intercessores podem? Pode. Mas você tem que desenvolver a sua busca com Deus. Isso é verdadeira liberdade espiritual. Todo discipulado que faz o discípulo cativo está no caminho da independência de Deus. Não é bíblico. Porque o prazer dos... Você viu aquela paternidade doente? Que cria tão protegido que depois o menino não dá conta de viver no mundo? É aquela pessoa que só sabe respirar se a mãe ou o pai mandar. Eles não foram treinados debaixo das asas da águia para voar. Eles foram treinados para morrer num ninho dependente. Aí esse pai e a mãe morrem de repente. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai sofrer demais. O cristão precisa ter uma vida, conhecer o seu Deus, orar, ler Bíblia e ouvir, congregar, sim. Mas você precisa ter uma vida com Deus. A cura de Deus traz redenção e devolve a cobertura espiritual. O sangue de Cristo nos leva para Deus. A pele do Cordeiro nos leva a representar e expressar Deus. O sangue nos leva para Deus. O revestimento nos leva a representá-lo bem, em autoridade. O sangue diz a quem eu pertenço. E a pele me reveste para quê? Para que eu represente bem aquele a quem eu pertenço. A sensação de pertencimento e a sensação de levar pessoas a pertencer a Deus. Isso é ministério, isso é propósito, isso é Bíblia, isso é dependência de Deus. Feche os seus olhos. A pele mostra a quem pertenço e me leva a expressar bem a quem eu pertenço. Outras pessoas terão prazer de buscar a Deus, de servir a Deus. Vamos orar nesta noite. Você que está em casa, você que está aqui, não queira viver uma vida dependente de Deus.
o final disso será trágico. Essa mentira é velha, ela começou no jardim do Éden. Não diga na sua mente, no seu coração: ah, meus pais são chatos, ah, que pastor chato, ah, que igreja chata, ah, que Bíblia chata. Porque não são. Cuidado com aqueles que aplaudem você, só diz sim para a sua vontade. Aquelas vozes que diz: não, não tem nada não, está tudo bem. O final disso aí será trágico. Cuidado quando a sua própria alma te convencer que está tudo bem. Submeta a sua alma à oração e à Bíblia, e você verá que não está tudo bem. Mas saiba de uma coisa: tem um caminho de volta. Deus, Ele continua vindo a cada jardim para encontrar Adão e Eva, para encontrar eu e você. Pastor Eus, qual é o meu jardim hoje? É o seu coração, que ainda tem o Espírito Santo. Você que é um crente, está até fraco e frio na fé, mas ainda é um jardim. Deus colocou no seu coração o seu governo. É tempo de voltar, é tempo de arrepender, é tempo de conserto. Deus nessa noite bradou mais uma vez, procurando: Maria, Antônio, fulano, Beltrano, aonde você está? Deus sabia onde Adão e Eva estavam, mas Deus queria trazer eles para a realidade do reino e do propósito. Pai querido, nesta noite nós te damos graças, nós te adoramos pela oportunidade de estarmos aqui e ouvirmos a tua voz, a tua palavra. Obrigado, Pai, porque na nossa simplicidade nós temos percebido o mover do teu Espírito, o vento do teu Espírito. Em nome de Jesus, alcança o coração e a mente do meu irmão, da minha irmã, que tem decidido fazer as coisas como as circunstâncias mandam, ou como a voz do interesse se estabelece. Que possamos ouvir a tua voz, mesmo que isso nos traga, Deus, temos que encarar a cruz e até sofrer dano. Nos ajuda a obedecer, nos ajuda a cumprir a tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, socorre cada filho que estão aqui hoje, os que estão conosco através da internet, os que irão ouvir essa mensagem, esse vídeo, Senhor, mais na frente. Deus, levanta o teu povo. O Senhor tem um padrão de vitória, o Senhor tem bênção, o Senhor tem a bênção maior que é a tua presença, que é os céus para nós. Nos livra de ouvir a voz do inimigo, nos conduzindo para uma vida independente, por interesses carnais, humanos, Senhor, por interesses até legítimos, mas que não é a tua vontade. Que possamos ser como Abel, que levou o melhor para o Senhor, porque levou o seu coração junto, e dele nasce a linhagem dos dependentes, a linhagem da vida. Feche os seus olhos, adore a Deus. Adore a Deus aí na sua casa. Ore na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós.
nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está Sim, ó no Deus. nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, eu sinto nessa noite de fazer um apelo. Você que está aqui e você deseja fazer um concerto com Deus. Pastor, eu quero fazer um concerto com Deus, eu quero renovar a minha aliança. Você que está em casa e quer fazer um concerto com Deus, põe a mão no seu coração. Você que está aqui e quer renovar a sua aliança com Deus, põe a mão no seu coração. Eu quero orar para que você possa continuar ouvindo a voz de Deus, renovada a sua aliança com Deus. Pai, eu abençoo os teus filhos que estão fazendo isso aí na sua casa, os que estão fazendo aqui. Que o Senhor perdoe os teus filhos, que o sangue de Jesus traga redenção, perdão, e que eles sejam aproximados do Pai, do seu propósito, mas que eles sejam revestidos do Espírito Santo para expressar esse Deus e viver uma fé testemunhando para a glória do teu nome, expressando o Senhor no trabalho, no colégio, na faculdade, nos relacionamentos. Cuida de cada filho que nesta noite está renovando a sua aliança, firmando mais uma vez o seu compromisso de servir o Senhor para a glória do teu nome. Assente, querido, um pouquinho, nós já vamos encerrar.